Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos. Deixa uma palavra de Deus para edificar a minha e a tua vida. Abra comigo em Atos, capítulo 16. Vamos ler do verso 1, aleluia, em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedindo que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Meu Pai, perdoa as falhas, pensamentos, atos e ações. Apresentamos a nossa vida, a nossa casa diante de Ti, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, toda armadilha e toda cilada, Pai. Apresentamos, Senhor, a nossos filhos, a nossa vida, Senhor, nossos cônjuges, Senhor, diante da Tua presença. Meu Pai, repreende toda a fúria do inimigo, toda armadilha e toda cilada. Seja, Senhor, conosco ao entrar e ao sair. Pai, seja conosco, Senhor, nesse dia, desde o início, Senhor, até o fim desse dia, ao deitar, Senhor, e ao acordar amanhã. Meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa casa, a nossa vida, nosso ministério, o ministério do Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, né? Fala a respeito aqui da segunda viagem missionária de Paulo, né? Em companhia de Silas e Timóteo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo do nome Timóteo, filho de Judia, que era crente, mas de pai grego, do qual, dando um bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Então veja, aqui a mãe, né, de Timóteo, ela era uma judia, né? Ele era filho de uma judia com um pai grego. Veja, a descendência dele, da onde ele veio, né? Não importa se eles eram grego, não importa se o pai era grego, mas o que importa era a fé de Timóteo. O que importa era como terminou, né? O que nós trazemos para a nossa vida? Nós podemos quebrar um caminho de maldição, nós podemos quebrar uma maldição hereditária. Não importa como teu pai e tua mãe agiu, não importa como era a fé deles. O que importa era que essa mulher judia, ela manteve ali do casamento, ela manteve fiel, né? Ali, ó, do qual dava um bom testemunho. Eles davam um bom testemunho porque eles criam em Deus, eles não se contaminavam. Não era porque veio de uma descendência grega que ele permaneceu no erro, no pecado, com seus costumes. Ele abriu mão de todo o engano e ele dava bom testemunho. Que lindo, né? Ó, Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Veja, devido o pai dele ser grego, né? Os judeus ali queriam que ele fosse circuncidado para que mostrasse, olha, nós cremos num Deus único, né? Por causa disso, eles tiveram que fazer esse processo, esse ato, né? Que era lá do Velho Testamento, para poder confirmar diante dos homens, né? Então, nós podemos ver que Deus é Deus de estratégia. Vai ter coisas que aos nossos olhos vai falar, nossa, mas isso não tem necessidade mais, né? Quando a gente tiver uma igreja, alguém fazendo uma campanha, não tem necessidade mais. Mas é o Espírito Santo de Deus que conduz, que direciona, e tá tudo bem. Se é no nome do Senhor Jesus, crer que Ele é o único e suficiente Salvador, crer no Deus poderoso e santo, tá tudo ok, tudo bem. Isso é para edificar a fé. O entendimento não é no que você está, não é naquilo, não é no material, mas é no espiritual, é na fé. Assim como o lenço de Pedro, olha como o Espírito Santo de Deus está falando, levou a cura pela unção do poder do Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é nós, não é um objeto, mas é a fé em Cristo Jesus. Então nós vamos vendo que foi necessário fazer essa circuncisão, né, aqui em Timóteo, para apresentar diante daqueles homens, né? Então é necessário algumas coisas, o Espírito Santo de Deus vai usar de estratégia, de uma certa forma, em cada lugar, depende de cada situação, porque o Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade no nosso meio. Ele tem que ter liberdade no meio do povo de Deus. E ele tem liberdade de nos levar, para nos parar, para nos direcionar, para não permitir, aleluia, algumas coisas. Ele é Deus, Ele é poderoso e santo, Ele conhece as nossas intenções, aleluia. E quando iam passando pela cidade, lhes entregaram para serem observados aos decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então eles tinham que ser confirmados pelo povo que já tinha aceitado Jesus Cristo, eles tinham que ser confirmados ali pelos apóstolos e pelos anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então a nossa confirmação tem que ser pela fé,
naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Que todos os dias da nossa vida nós venhamos trazer à memória o que Jesus fez, que nós venhamos agradar a Jesus, que nós venhamos abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade do Pai. Que nós venhamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Então, eles eram confirmados pela fé. A fé nos confirma por onde nós passarmos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui nós aprendemos, como eu disse, o Espírito Santo de Deus tem que nos conduzir, nos direcionar, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Ali não foi permitido pelo Espírito Santo de Deus pregar a palavra naquele lugar. Na Ásia não foi permitido por Deus, por algum motivo que não se fala, mas Deus o conhece, Deus sabe, Deus direcionou Paulo, não foi permitido. Quantas coisas que às vezes nós não conseguimos ali, né, fazer ou não dá certo naquele momento, e nós vamos até o Senhor e o Senhor nos fala, não foi permitido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes tem coisas que você quer muito, mas enganoso é o nosso coração, e o Senhor, ele usa das estratégias, ele permite, ele não permite, às vezes, algumas coisas acontecer naquele momento, porque, como a gente vê, o Espírito Santo de Deus não permitiu ser anunciada a palavra na Ásia. Aleluia! E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus, de Jesus, não lhe permitiu. Olha, ali novamente não permitiu, direcionando eles. Tentaram novamente, talvez você tentou algo, não deu certo, que a palavra de Deus está nos direcionando hoje. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Daí novamente chegaram a Mísia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, não lhes permitiu. Veja, Deus não permitiu. Aleluia, novamente, às vezes você tenta uma, duas, e Deus está ali, né, olhando a tua fé, Ele está te direcionando, Ele está te tirando desse lado, Ele está te tirando de uma armadilha, Ele está te direcionando, às vezes para podas. É necessário as podas, né, na nossa vida, para entender qual é a verdadeira intenção, qual é o verdadeiro sentimento, qual que era a verdadeira intenção, né, e até naqueles que estariam lá para receber essa palavra, como que seriam recebidos os apóstolos do Senhor, como que seriam recebidos os discípulos de Deus, como que eles seriam recebidos por aquelas pessoas, e tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Então nós entendemos que Deus permite muitas coisas na nossa vida e muitas outras Ele não permite, muitas outras Ele nos mostra, olha, por aí não é legal você ir, por aí eu não quero nesse momento. Olha, em Salmos 139, verso 23, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista pedindo, sonda-me, ó Deus. Ele é o único que pode nos olhar e ver a verdadeira intenção. Ele é o único que pode olhar e nos direcionar, né? Muitos podem olhar e ver as copas, ver ali a árvore, né, verdinha, pode ver as conquistas, mas Ele é o único Deus que conhece cada um de nós no íntimo, no profundo. Ele é o único que pode nos direcionar. Às vezes Ele quer nos levar para um lugar do secreto, para curar, para restaurar, para transformar. Porque se as nossas raízes não estiver firmada na rocha verdadeira, né, sendo ali nutrida, sendo ali alimentada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela água descida do céu, as raízes começam a enfraquecer. Se elas não estiverem firmadas no lugar certo, se elas não estiverem firmadas naquele que realmente pode nos... a raiz cresce para baixo, né? Então, se a árvore estiver linda, maravilhosa, mas não estiver com a raiz ali, profundamente em Cristo Jesus, olha que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando, não adianta de nada. Na primeira ventania, na primeira tempestade, na primeira chuva do verão, essa árvore será derrubada. Aleluia! Então, quando diz, sonda-me, ó Deus, nós temos que ir diante do Senhor, tirar todas as máscaras e falar, Senhor, sonda-me, Senhor.
Olha onde ainda tem erro, onde ainda tem engano, aonde eu preciso me desfazer de mim mesmo, aonde pode haver ali, né, algo que não te agrada, Senhor. Mostra, Senhor, até para mim mesma as verdadeiras intenções. Você tem feito para agradar ao Pai ou aos homens, né? Aleluia. E conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqueles pensamentos que nós nem pensamos, aqueles pensamentos que nós não trouxemos ainda, né, à tona, aqueles pensamentos que está ali, né? O Senhor conhece, Ele nos prova. O salmista pedindo, prova-me, Senhor, me mostra, me revela e vê se há em mim algum caminho mau. Então nós temos que pedir, Senhor, revela-me se existe algum caminho mau em mim, alguma intenção errada, uma inveja, um orgulho, uma falta de perdão, uma falta de cura. Me mostra, me revela, Senhor. Eu quero estar diante do Senhor como uma criança inocente, como uma criança que te ama verdadeiramente, Senhor. Sem segundas intenções, fazer para o teu reino com amor e com alegria. Sonda-me, Senhor. Me mostra, coloca luz nas minhas trevas. Senhor, me direciona. Eu tenho entendido que muitas das coisas que não aconteceu, né, é porque o teu próprio Espírito não permitiu. Assim como foi com Paulo, eles queriam ir para um lugar e o Espírito Santo de Deus não permitia aquilo acontecer. Aleluia. E guia-me pelo caminho eterno. Que nós venhamos pedir para que Deus venha nos caminhar para um caminho de salvação, um caminho eterno. E esse caminho que nós pedimos para o Espírito Santo de Deus nos guiar, que é um caminho eterno de salvação, é necessário haver podas, é necessário nós podarmos a nós mesmos, podarmos as intenções, é necessário nós deixarmos, né, o verdadeiro jardineiro da nossa vida, do nosso jardim, podar tudo o que é necessário, seja coisas que não têm acrescentado nada na tua vida, seja sentimentos, intenções, seja o caminho em que Paulo queria fazer para ir, né, ali na sua grande jornada missionária. Era uma missão, né, levar o evangelho, e ele foi podado que para alguns caminhos ele não poderia ir, ele não poderia trilhar. Eu não sei qual é o caminho que você tem tentado trilhar. Eu não sei quais são os caminhos que você tem sentido que Deus tem te podado, Deus tem dito, aí não, nesse momento não, nesse exato momento não vá, nesse exato momento eu não estou te permitindo, nesse exato momento eu quero uma correção, nesse exato momento eu quero podar você em algumas coisas para que a tua árvore cresça, para que a tua raiz seja firmada em mim. Né? Não adianta, porque se você crescer agora sem as tuas raízes estar fundada em mim, você não vai permanecer no dia da tempestade. É o que Deus está dizendo para mim, para a tua vida. Aleluia, poderosamente. Poderosamente. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória. Então peça ao Senhor, Pai, se revela a mim. Mostra, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Qual tem sido a verdadeira intenção? Aleluia. Paulo estava indo numa boa intenção, mas Deus não permitiu, o Espírito Santo de Deus não permitiu ele descer para a Ásia, não permitiu ele anunciar a palavra na Ásia, porque lá Deus sabia o que iria acontecer, Deus sabia a intenção daqueles que receberiam naquele momento. E já o salmista pedia, sonda-me, ó Senhor, se há em mim algum coração mau. Às vezes o Senhor está dando podas, está dizendo não, porque devido àquilo, a intenção do outro lado. E algumas podas é porque nós pedir para o Senhor olhar o que há em nós de errado e de mal. Amém? Aí fazemos correção diante do Senhor, quebrantando a nossa alma, o nosso ser, e fazendo para Ele toda a honra e toda a glória ao nosso Pai, poderoso, santo, Criador do céu e da terra. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra. Eu peço, Senhor, visita esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor. Pai, mostra para eles aonde existe algo errado, aonde é necessário, Senhor, uma poda, aonde é necessário, Senhor, abrir mão de algo, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, repreende todo orgulho, toda inveja, todo mal. Tu tira, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, cura, Pai. Às vezes o Senhor nos leva para um lugar, Senhor, onde parece ser um deserto, mas na verdade é um lugar onde o Senhor está pedindo para que nós venhamos estar ali, para o Senhor cuidar, zelar de nós, como o Senhor fez com Eliseu, Senhor, quando o Senhor fez com seus profetas, onde o Senhor tirava eles de cena, Pai, muitas das vezes, para curar a ferida, para restabelecer, para transformar, para dar ânimo, para injetar o
o novo do Senhor. Meu Pai, as podas do Senhor, às vezes, muitas das vezes, nós não entendemos, Senhor. Mas elas são necessárias para que nós venhamos estar diante de Ti, Pai, com o coração puro e quebrantado, servindo, Senhor, de haja o que vier, venha o que vier, de todo o coração, porque não importa mais eu. Quando nós dissemos, eu não vivo, mas quem vive em mim é Cristo. Isso é bonito de dizer, Senhor, mas no viver é doído, é sofrido, mas o Senhor nos ajuda, nos capacita, nos direciona, Pai. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem pedido para cada irmão, para cada irmã, não sei o que o Senhor tem direcionado, meu Pai, mas eu peço, fortalece eles, Senhor, que eles venham ser curados nesse lugar onde eles estão, um lugar de Gilgal, Senhor, um lugar onde está lá para a cura, para restabelecer, para ser transformado, em nome de Jesus. Pai, cura nesse dia, liberta, transforma, para que eles possam viver o novo, para que eles possam fluir, Senhor, para que eles possam ser direcionados, para que eles venham ser, Senhor Jesus, instruído para o caminho da salvação. Senhor, para que o Senhor guia cada um de nós, Senhor, para o caminho da salvação eterna. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Ele está interessado pela nossa vitória, Ele é maior interessado para que nós venhamos ser bem-sucedidos. Mas mais que isso, Ele é o maior interessado na nossa salvação eterna. Então que nós venhamos pedir para Deus, sondar o nosso coração, quais são as verdadeiras intenções. Porque tudo ficará, mas a salvação eterna, a vida eterna, ela é conquistada de glória em glória. É necessário podas, é necessário renúncias. Que nós venhamos nos colocar nas mãos do Senhor hoje. E que nós venhamos pedir, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.